do livro Pão Nosso, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 42. Sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrina do mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratórios ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos de que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. A pior morte que pode ocorrer a todos os seres vivos sobre a terra seria a morte da qual nos propomos a estacionar em meio dos caminhos evolutivos dos quais encontramos. Estamos distantes da angelitude necessária para o nosso aprimoramento, mas se acendem fachos de luz continuadamente, todos os dias, todos os momentos de nossas vidas, para aclarar o nosso entendimento, as nossas emoções, a nossa moral, para que diante destas transfigurações da imortalidade, aos propósitos de Deus, nosso Pai, é que encontraremos, hoje e sempre, as mãos estendidas dos abnegados imortais que daqui e hoje nos precedem de retorno na grande viagem. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Não nos entreguemos à morte antes mesmo que ela chegue em nossos vasos carnais, mas mantenhamos vivos a nossa mente para que possamos progredir minuto a minuto, momento a momento de nossas vidas, na busca do aperfeiçoamento eterno e direto para com Deus. Pois nas vontades celestiais, Deus nos ama e quer o nosso bem. Cabe a cada um de nós distinguir em que etapa da evolução nos encontramos e jamais abandonarmos as nossas pretensões de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, conforme já nos embasa em o Evangelho segundo o Espiritismo, proposto pelo nobre codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Vamos acrescer as nossas mentes para tudo que há de bom e de belo sobre a terra, deixando que as fases que morrem em nossos corpos, em nossas mentes, em os nossos corações,
sejam elas de experiências vivificantes para os dias do porvir, pois há muito temos perdido tempo diante de assuntos inamovíveis que se derramam em nossas frentes, para que possa concluir os nossos aprendizados na infinidade da vontade dos benfeitores da espiritualidade, tal qual é o desígnio de Deus, a vontade paternal daquele que nos dirige e nos orienta e que nos foi enviado, Jesus. Não deixemos morrer pelo caminho a vontade, a fé e a coragem, que busquemos hoje sempre estarmos cada vez mais perto dos nossos sentimentos, lidando, coordenando, administrando e abençoando, para que sejam os mesmos edificantes para que Deus, o Deus dos vivos, possa conduzir as nossas caminhadas na estrada da evolução para o aperfeiçoamento, para a moral, para os atos de cada dia. Hoje e sempre, estejamos unidos em corações e agradecimentos a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que nos foram confiadas, a Jesus, nosso Senhor e Mestre, o nosso guia celestial, nosso governador planetário, aos benfeitores da vida maior que tanto se empenham para que as tarefas de regeneração se instalem e se instaurem em nossos corações e mentes. Aos nossos anjos de guarda que nos protegem e sustentam contra as investidas constantes daqueles que não querem ver o bem desenvolver. Que possamos, na busca da compreensão, da bondade e do amor, demonstrarmos ante os estudos adquiridos durante o dia e a noite a exemplificação do Evangelho vivo em nossos próprios corações, as abençoadas palavras de nosso Senhor e Mestre Jesus. Assim seja, graças a Deus.